O Mauro Betting, que já admitiu hoje no programa. Ontem, pelo menos ontem à noite, ele foi Corinthians, hein? Eu fui anti-São Bernardo. Os pontos. Tá ganhando os pontos. Foi 2-1 contra o Água Santa, foi 2-1 contra o Noroeste, um monte de 2-1 aí, mas é 3 pontos. E girando ontem nos acréscimos, com a segunda melhor campanha, ganhou nos acréscimos, 3 pontos. Torcedor, segura essa porque o Corinthians está voando no Paulistão. Com uma campanha impecável, o Timão bateu o São Bernardo por 2-0 e garantiu a classificação para a próxima fase. Então já deixa o like e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no TV Cartola. Daquele jeito no Campeonato Paulista, ontem bateu o São Bernardo jogando em casa com os gols do Romero e do Memphis Depay. Parceria dos dois, nos 2 gols, hein? Corinthians 2, São Bernardo 0. Corinthians com a melhor campanha geral do Paulistão. Corinthians já classificado para a próxima fase. E o Corinthians, desde o ano passado, são agora 16 jogos, se eu não estiver enganado. Kaique Lima pode me corrigir na coordenação, ou algum de vocês aqui. E 15 vitórias. 14 vitórias em 16 jogos. Empatou para o Palmeiras e perdeu para o São Paulo. Então são 14 vitórias nos últimos 16 jogos para esse Corinthians. E ontem também teve aquela história do número da camisa, porque o Garro passou de camisa 10 para camisa 8 e o Memphis camisa 10 por uma questão de contrato. Aí virou até debate no Canelada ontem essa história de número de camisa. Mas deu Coringão. 2 para o Corinthians, 0 para o São Bernardo. Vampeta. O Corinthians começou bem, né? O primeiro tempo. O segundo tempo até... No primeiro tempo o Corinthians foi bem. O Pedro Raul pode fazer um gol de placa, perdeu. Ele que está tendo a oportunidade de novo, né? Depois ele meteu uma bola na trave. Começa muito bem com o Martins pelo lado direito, né? Jogando muito. O Coronado também começa a temporada muito bem, jogando bem. Não jogou o Roberto. O Depay começa no banco. E o Corinthians vai bem. O São Bernardo que tem até então a segunda melhor campanha, jogando nos contra-ataques e tudo. Pouco o Hugo Neneca trabalhou no primeiro tempo. O Corinthians poderia ter saído no primeiro tempo vitorioso. O segundo tempo do Corinthians não, aí já foi muito abaixo, né? Aí não criou quase nada, nenhuma oportunidade. Segundo tempo, muito aquém, por parte de ambas as equipes, né? O próprio São Bernardo também estava satisfeito com o empate, porque já sabia do resultado do jogo do Palmeiras. Quer dizer, um pontinho a mais ali na tabela, né? Para quem está disputando ali com o Palmeiras e Ponte Preta a primeira colocação. Só que o Ramon Dias bota a cavalaria, né? Entra o Depay, entra o Garro, que faz sua primeira partida no ano, o Garro entra bem, o Depay meio apagado, mas daqui a pouco clareia, né? Entra e faz as 2 jogadas, ele chuta, a bola bate no zagueiro, o Almeida faz o gol de cabeça nos acréscimos, e depois de um balão, uma tabela, o Romero e o Depay, ele faz o primeiro gol da temporada, né? Sai com 2-0, mantém já a classificação, garante a classificação, agora vai brigar para ver se vai ser primeiro no geral, para poder decidir todas em Itaquera, aí já viu, né? A Itaquera já era. Caiu Itaquera, já era. Boa! Aí brincadeiras à parte, mas assim, é uma temporada que, né, o Corinthians aí, se você pegar, perdeu para um dos favoritos, que é o São Paulo, né? Quer dizer, os times menores. Ele tá indo, não fez uma grande apresentação, mas tá levando os pontos. Tá ganhando os pontos. Foi 2-1 contra o Água Santa, foi 2-1 contra o Noroeste, um monte de 2-1 aí, mas é 3 pontos. E girando ontem nos acréscimos, com a segunda melhor campanha, ganhou nos acréscimos, 3 pontos. E girando o elenco, porque não é toda rodada que o Corinthians entra com força máxima. O Garro volta de lesão, joga a primeira. Entrou o Carrijo, entrou o Garro, entrou tudo. E é legal que o Coronado tá começando a temporada muito bom, viu? E ele se dá bem, aliás, o Memphis é muito legal, né? Assim, a maneira como ele abraçou a cidade, o corintiano abraçou o Brasil, né? O Memphis parece filho do terrão mesmo, e não é só para jogar pra galera, não. Aliás, ele foi ontem, no final do jogo, abraçar os torcedores, ele conseguiu rapidamente se identificar, e não é só pelo talento que ele tem, muito acima da média do futebol brasileiro e sul-americano, mas pela identidade que ele teve com o Corinthians, com o corintiano, com a cidade de São Paulo, com a torcida, aquilo lá do Aqui é Corinthians, ele é uma simpatia até com a imprensa mesmo. Ele consegue ganhar muitos adeptos, né, dos tantos treinadores portugueses aqui pelo Brasil. A proximidade que ele já tinha com o Neymar, a maneira como ele se manifestou também com o retorno do Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro. Então esse pacote é muito legal. E era muito importante voltar, para mim, o jogador que foi o melhor corintiano em 24, que foi o Garro, né? É um cara vertical, um cara habilidoso, que mesmo com tanto tempo sem jogar, quando entrou contra um adversário qualificado, que hoje é o São Bernardo, ele já deu várias bolas para os companheiros em boa condição e jogou
jogou melhor do que se imaginava pela dificuldade do jogo e por aquilo que precisava o Corinthians. E participou ativamente da ótima vitória e bem corintiana da maneira como foi. Porque se fosse 2-0 com um gol, sei lá, um no primeiro tempo, outro no reinício do segundo tempo, era menos corintiana. Da maneira como foi o enredo, como foi o roteiro final, foi ainda mais legal, ainda mais gostoso. A fase realmente é muito boa, às vezes até melhor que as próprias atuações. O Corinthians, por exemplo, e aí dá para discutir, ele não foi bem nos clássicos, mas os dois você tem que imaginar. A chuva que foi no Morumbi, o primeiro tempo o Corinthians foi até melhor que o São Paulo, não fosse uma grande atuação do Rafael, o Corinthians podia ter aberto a contagem, depois levou um massacre em 18 minutos, saíram 4 gols, 3 gols São Paulinos, aí não deu. E contra o Palmeiras, o empate foi melhor que a própria atuação. Perde o Yuri Alberto tolamente expulso com 16 minutos, o Hugo pega o pênalti no final do jogo, enfim, tudo aquilo no Allianz Parque tem sido difícil para o Corinthians e para quase todo mundo. Então é um momento muito legal. Se vai dar título, se vai voltar a ser campeão, é uma outra história. Mas que o caminho, pelo menos dentro de campo, é muito melhor que a encomenda, não tenha dúvida. E com jogadores como o Memphis, o próprio Garro, Coronado, como destacou o Vamp, tem jogado bem. Até jogadores que não são naquelas coisas têm jogado muito bem. Ainda alguns desacertos, desarranjos defensivos e estruturais. Na segunda etapa, o São Bernardo teve pelo menos 3 contragolpes mano a mano. Aí não fui eu, foi o Flávio Prado, só para deixar claro, porque toda vez que dá uma bobagem, a culpa é minha. Dessa vez foi do Flávio. Mas mesmo quando teve alguns mano a mano, a bola não aconteceu nada de perigoso. Dedo duro, hein? Nossa Senhora! Descobriu quem é o E quando dá alguma treta, vai lá o Hugo Souza e defende até o indefensável do Flávio Prado. Então assim. Com a vaga garantida na próxima fase, o Corinthians agora briga pela melhor campanha geral para decidir todos os jogos do mata-mata na Neoquímica Arena. A equipe de Ramon Dias tem mostrado regularidade, mesmo sem utilizar a força máxima em todas as partidas. Ainda melhores dentro, porque fora de campo continua uma bagunça com a oposição, com a situação, com declarações infelizes do grupo da oposição, que agora é a situação, de gente da situação que é a oposição. Fora de campo continua aquela treta, devendo o próprio Clube do Garro pedindo ainda dinheiro que não chega, enfim, um monte de coisa errada que já vinha acontecendo na antiga do grupo que era o Renovação e Transparência, agora com a oposição que agora manda no clube há um ano, enfim, essa confusão continua e não vai ser de uma hora para outra, mas dentro de campo e com o apoio, inclusive, da presença maciça de corintianos, sobretudo na Neoquímica Arena, que ajuda a pagar as contas, não só com aqueles pixes, não só com aquelas contas, com a conta para ajudar a quase que impagável dívida de 721 milhões de reais pelo estádio, o Corinthians nesse aspecto está muito bem, está muito legal, inclusive com a afinidade que esse grupo criou com o Poropopó no final dos jogos, está muito legal. Havia muito que o Corinthians e o corintiano não se identificavam tanto com o time, não com essa situação e muito menos com a oposição que deixou a essa situação que não vai se pagar de uma hora para outra. Estamos de volta aqui pela Rádio Jovem Pan, agora também toda a rede Jovem Pan News, o Mauro Betting, que já admitiu hoje no programa. Ontem, pelo menos ontem à noite, ele foi Corinthians, hein? Eu fui Corinthians. São Bernardo. Antes São Bernardo. Boa. Tá explicado. Há quem diga na sua vizinhança que você estava cantando Salve o Corinthians. Não, eu tava noutra emissora lá, tal, não sei o que lá, e é uma pena, porque minha filhota mora em São Bernardo agora, ela estuda na Mauá também, eu tenho um carinho pela cidade de São Bernardo, ali pro Rúdio. Sabe como é que é, né? Mas entre Palmeiras e São Bernardo... Exato, eu fui ter que torcer. Ontem eu torci na Neoquímica Arena, para deixar muito claro, contra o São Bernardo. Pronto. A Fiel pode ficar animada, porque esse timão tá com cara de time campeão. E aí, torcedor, o que achou da vitória? O Corinthians vai levantar a taça do Paulistão? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like e se inscrever no TV Cartola para mais conteúdos exclusivos.